O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não são 24.
prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não, são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então,
quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não, são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não, são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior,
sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não, são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não, são 24. Prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não, são 24. Prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura,
apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite. O livro e o cordeiro. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou melhor, é o último livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá, o livro e o cordeiro, que é a continuação da história iniciada no capítulo 4, o trono no céu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Abre parênteses aqui, vou parar a leitura, apenas para contextualizar o capítulo 4, ou seja, este trono que ele vê aqui, esta pessoa que está sentada no trono é Deus. E no capítulo 4 ele descreve o que está acontecendo nesse trono. Existem outros 12 tronos ao redor deste trono, que são os anciãos. E também existem seres que lembram animais, lembram leão, um boi, um homem e uma águia, que também estão próximos a este trono. Então, quando ele diz no início do capítulo 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, refere-se a Deus que está entre os anciãos e os seres. Um livro na mão dele em forma de rolo. Vamos continuar a leitura. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois de um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, mas que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Eu mencionei 12 anciãos, não são 24. Prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus diante de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto
de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então este foi o texto do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Aqui no final deixaria o capítulo 4, a história anterior, sobre o trono no céu. E no próximo vídeo, leitura do capítulo 6. Tenha uma boa noite.